Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para dialogarmos entre amigos e hoje um tema propício, depois de nós passarmos aí umas semanas sem fazermos esse diálogo, nós vamos falar sobre amizade. E é propício porque eu e o Rafa somos amigos de longa data, desde a infância a gente tem uma relação de amizade que vem se aprofundando e vem se aperfeiçoando com o passar dos anos. E a gente gostaria então de tratar desse tema, pensar a amizade junto com vocês, passando por alguns filósofos, entrando também no contexto bíblico e compartilhando um pouco da nossa experiência pessoal de amizades e as nossas percepções das experiências que tivemos com amigos, amigos que permaneceram, amigos que se distanciaram, amigos de determinadas épocas, de determinadas fases da vida, amigos que não passaram para um nível de intimidade mais profundo, amigos que a gente nem deveria chamar de amigos, mas de colegas, que permaneceram na superficialidade. Então nós vamos falar um pouco sobre essas questões. O Rafa vai dar uma introdução aí do que ele pensou, do que ele estudou. Bom dia. Bom, o que eu fui buscar para a gente trabalhar o conceito de amizade, né? Que eu acho que a gente precisa sempre partir dentro de um conceito. Primeiro que a amizade, tanto da forma como eu entendo, ou da forma como eu busquei, tem a ver com um conceito ou uma forma, né, de amor. Então toda a amizade demonstra uma forma de amor, né? Se você parar para pensar, você sente muitas coisas pelo seu amigo: carinho, respeito, você sente, sei lá, tem amigos que a gente acha que é um ídolo pra gente e tal, mas esses sentimentos, eles passam por aquilo que a gente aqui vai falar, vai chamar, né, de amor, né? É diferente do amor do Eros, né? É diferente do amor sexual, né? O amor erótico, entre pais, entre irmãos. A filosofia grega, na verdade, o grego antigo, o grego de Platão, o grego de Aristóteles, e aí depois no grego que sobrevive lá do cristianismo, o grego popular, eles têm palavras muito diferentes para isso, né? Então a amizade, que no grego vai ser chamada de filia, a amizade filia, e que se encontra bastante nos textos de Aristóteles, principalmente na Ética, tem um conceito muito marcante. Eu acho marcante porque é um pouco do que a gente aqui no Ocidente aprendeu a viver como de fato amizade, né? A amizade em Platão é uma amizade ideal, né? Tem muito a ver também com o tipo de amor, o amor de Platão, que é o amor eros. Então é o ideal. Eu sempre busco, sempre há uma pessoa buscando um ideal, no de Platão, né? E mesmo que a outra pessoa nem saiba da sua existência, mas você idealiza, ou você torna aquela pessoa o seu mundo ideal, a sua amizade ideal, o amor ideal. De Platão isso é muito simples e se resume basicamente a isso. Já em Aristóteles ele escreve muito sobre isso, sobre amizade, num livro chamado Ética a Nicômaco. E eu achava que era o conceito ideal, assim, não no sentido de Platão, mas ideal no sentido de nossa, é isso mesmo, amizade é isso. E a gente acaba descobrindo que não. Mas o Ocidente pega muito, né? O Ocidente foi cristianizado a partir da filosofia aristotélica. Então a gente vive muito um tipo de amizade à la Aristóteles. Então Aristóteles, a amizade, na verdade, é chamada de amor-amizade.
Então o filia é traduzido como amor à amizade. Assim como a sabedoria vai ser chamada de amor à sabedoria, ou amizade, o amigo do sábio, a amizade à sabedoria, a filia é o amor à amizade. E o amor à amizade é basicamente isso. Eu procuro no outro o florescimento dele, é o florescer. Então assim, eu procuro no Rodrigo aquilo que floresce nele e que também vai florescer em mim. Então eu procuro no meu amigo, a partir de Aristóteles, aquilo da qual eu possa me identificar. Então eu sempre vou buscar na amizade, a partir de Aristóteles, aquilo que é muito idêntico a mim. E sendo idêntico a mim, eu vou fazer florescer aspectos positivos nessa outra pessoa, nesse amigo, que de alguma forma vão me beneficiar, mas não que eu busque esse benefício. Em Aristóteles fica muito claro que não há uma busca do outro como um objeto para me fazer bem. Uma busca utilitarista. Não tem isso. Apesar de que Aristóteles sabe que toda busca pelo florescimento do outro vai desembocar em algo útil para quem está depositando essa esperança, essa amizade no outro, né? E ele acha isso bom, Aristóteles. E aí, para mim, é onde eu encontrei o terror da amizade em Aristóteles, pelo menos eu acho isso. Porque Aristóteles sabe que toda vez que eu me enxergo no outro para fazê-lo florescer e de alguma forma eu vou ser beneficiado com isso, Aristóteles chama isso de egoísmo. E Aristóteles vai dizer, e é bom que o homem seja egoísta. E é bom que o homem busque no outro, busque florescer as boas condições do outro, para também, de alguma forma, se beneficiar. Essa é a regra do jogo. Você entendeu? Então é como se a amizade, para Aristóteles, fosse sempre algo nesse sentido. Por mais que você não pense, porque para ele, onde está a ética? A ética está em que eu busco engrandecer e fazer florescer a outra pessoa nessa amizade, sabendo de forma egoísta que eu vou me dar bem nessa também, mesmo que eu não busque me dar bem, mas sabendo que eu vou me dar bem, ele vai dizer que isso é bom, que esse egoísmo que vai surgir no coração de quem está buscando essa amizade é boa. É boa. Aí, onde é o terror disso? Porque aqui a gente sempre fala, né? A amizade, a gente sempre busca o outro por algum interesse. Depois que vai crescendo a amizade e tal. Para Aristóteles não é muito bem assim, não. Para Aristóteles a questão do benefício, eu me beneficiar com a amizade do outro, acontece, mas assim, é quase que eu vou perceber isso depois. Porque a ética está em que eu não busco a utilidade da amizade, mas eu busco sempre florescer o que há de bom no outro. Agora, onde está o terror, né? Essa é a pergunta. O terror dessa relação é que eu sempre vou buscar a pessoa a qual eu de fato me identifique. A pessoa em que eu enxergue nela a bondade. Porque para Aristóteles, o amigo ou a pessoa que é má, ou a pessoa que piora em algum sentido que não me convém, essa pessoa eu tenho que excluir da amizade. É descartável. Tem que descartar. Então assim, se eu tenho a amizade com você, e nessa relação, de alguma forma, ou você, ou crescemos em conhecimento, ou superamos essa amizade de alguma forma, seja na mente ou física, ou um dos dois piora nessa relação, a outra parte que entende isso precisa descartar essa amizade, porque já não é uma amizade ética, nobre. Entendi. Então é onde a amizade em Aristóteles vai ser chamada de condicional. Enquanto a gente entende no cristianismo
que o amor parte, na verdade, o que se destaca no cristianismo é o amor que é incondicional. A amizade, ou o amor-amizade em Aristóteles é condicional. Eu estou condicionado a melhora ou a piora do amigo. Se algo desses extremos acontecem, eu preciso descartar a amizade e pular para uma outra amizade, porque o amigo em Aristóteles é isso. Eu procuro o amigo enquanto ele me faz feliz, enquanto a gente se bate, enquanto a gente se topa, enquanto a gente tem os mesmos ideais, os mesmos pensamentos e tal. E isso fica muito claro lá na Ética Nicômaca, enquanto a gente pensa igual, a gente é amigo. Quando isso não acontece mais e uma parte enxerga que isso é ruim, eticamente falando, para a sua amizade, para seu benefício daí, dentro da relação, isso acaba. Para passar a bola, ela é condicional, a amizade em Aristóteles. Mas não só porque é condicional que ela dura pouco. Aristóteles diz que uma boa amizade deve durar o tempo de excelência do caráter de cada um. Então, o caráter tem muito a ver em Aristóteles. A questão para Aristóteles, na verdade, é o caráter. Enquanto o teu caráter me faz bem e o meu caráter te faz bem, integridade, é mais ou menos assim, o caráter faz o destino do homem, é mais ou menos isso que Aristóteles quer dizer. Enquanto o seu caráter te destina a uma boa vida ou a um fim de felicidade, e eu, sendo seu amigo, vou também chegar a esse fim de felicidade, então ambos podemos juntos ser amigos e sermos felizes. Mas quando isso vai começando a destoar, eu tenho que olhar para você e falar: você não é mais meu amigo, você piorou, ou você, sei lá, você não está sendo tão íntegro mais, não é muito nobre para mim ser teu amigo perante a sociedade. Então, e você vai enxergando, eu pelo menos fui enxergando aonde isso desemboca hoje no Ocidente. Porque as nossas amizades são bem aristotélicas. É muito por interesse, é muito por pensar igual, é muito por bater em muitas questões. Só que daí quando a gente pula para o cristianismo, o negócio aperta a sola, porque a amizade e o amor no cristianismo é diferente. Mas sobre isso de Aristóteles, comenta um pouco. Essa questão da amizade condicionada a pensar igual, eu acredito que eu não consigo, obviamente, negar que a amizade traz benefício para as duas pessoas, para as duas partes que se relacionam, embora isso não deve ser o principal motivo pelo qual você se vincula ao outro, né? Então essa questão do utilitarismo é mais ou menos isso. Enquanto você serve para mim, enquanto você é útil, eu mantenho a amizade, né? Enquanto você não é mais útil, então... E nem tampouco pelo nível de afinidades, porque cada um tem uma jornada na vida, cada um tem um processo, cada um tem um tipo de experiência que o leva em uma determinada direção. E hoje a gente vê muito isso, quer dizer, uma pessoa que crê em Deus se relacionar em amizade com um ateu parece uma coisa impossível, intelectualmente falando e até na prática, quando a gente conversa com as pessoas. Sim. Quer dizer, uma vez que eu sei que o outro não crê em Deus, eu sou meio que empurrado, socialmente falando, não é, para fora dessa amizade. Porque é como se o outro não tivesse absolutamente condições de estabelecer essa amizade comigo. Por quê? Por causa do utilitarismo, que a ideia mais ou menos é essa. Que também está no judaísmo. Se o outro não crê em Deus, ele não tem nada a me acrescentar. Então o acrescentar é a utilidade. Então, de forma indireta e direta, eu estou dizendo, eu só me aproximo de você se você tiver algo para me dar. Então entra um pouco essas questões. E a gente entende muito pouco, como sociedade, a importância da viagem e da caminhada de cada um. Sim. Né?
a gente foi muito domesticado tanto pela globalização, quanto pelos veículos de massa e pelas manipulações que a gente sofreu desde a nossa infância, em diversas instâncias da vida. A gente sempre foi dogmatizado com esse olhar, ou seja, eu faço parte de um rebanho, não é? De gente que pensa com a mesma cabeça, de gente que está indo para a mesma direção, de gente que está fazendo a mesma jornada. Uma vez que alguém destoa de alguma forma daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu tenho como importância, logo essa pessoa é como uma ovelha negra, é como alguém que deve ser colocado de lado até que ela se arrependa e ela volte para o bando, ela volte para os soldadinhos que estão formatadinhos e viva conforme a maioria está vivendo. Então essa é a nossa mentalidade. Eu, pessoalmente, já tive muitas amizades quebradas por esse tipo de pensamento, né? Você percebe que a pessoa se distanciou porque você não pensa mais como ela. Você percebe que a pessoa se distanciou porque você não frequenta o mesmo lugar que ela frequenta. Você percebe que a pessoa se distanciou porque ela preferiu se distanciar do que te entender na sua jornada, na sua caminhada, não é? Porque você não serve aos mesmos padrões, porque você não é mais conveniente a ela em vários aspectos sociais, então há esse distanciamento. E não há nada que mate mais uma amizade do que o distanciamento deliberado. Aristóteles vai falar isso. A amizade ela não prevalece se não há encontros. Uhum. E esses encontros não são encontros casuais, no sentido de que eu me encontro apenas para o esporte, eu me encontro apenas para comer junto, eu me encontro para... Não, esses encontros, na verdade, eles não são ocasionais. Uhum. São encontros onde ambos se buscam para, na verdade, legitimar essa amizade. Seja no esporte, seja no comer e beber junto, seja em qualquer outra atividade. Mas ambos, porque são dois, né? Uhum. Ele vai chamar isso de... Ai, Jesus, cadê? Peraí, boca, você tira. Uma relação bilateral? Isso. É uma relação bilateral. Obrigado, você é dose, né? Não enxergar é dose. É uma relação bilateral, né? As duas partes precisam se buscar. Uhum. Né? Então, se eu vejo em você um caráter a qual eu também me enxergo, então eu vou buscar fazer que esse seu caráter seja visto por todos. Assim como na mesma proporção você vai fazer o meu caráter ser visto por todos. Isso é o que Aristóteles chama de fazer florescer o amor perfeito ou a amizade perfeita um no outro. E que isso olha, Aristóteles vai dizer que isso é muito mais profundo e íntimo que uma relação sexual. Isso é interessante. Que na relação sexual ainda há a busca mais egoísta do que a forma como ele enxerga, porque esse egoísmo de eu buscar florescer o teu caráter, você o meu, e ambos saírem bem nessa, esse egoísmo é bom, mas o outro tipo de egoísmo que há na relação sexual é um egoísmo muito pessoal, que eu busco tirar prazer de você e você busca tirar prazer. Então é tirar, não é fazer florescer, é tirar. Né? Então por isso que ele vai dizer que na amizade, isso é interessante e bonito em Aristóteles, essa intimidade, a intimidade da amizade é muito mais profunda e mais verdadeira, essencialmente falando, do que a relação sexual. Então, para Aristóteles, ser amigo é muito mais íntimo e importante do que a relação sexual. Agora, os cônjuges, os namorados, né? Na época eu acho que de Aristóteles não havia namoro, mas os cônjuges são muito mais íntimos na amizade que produzem no dia a dia do que na cama à noite. Você entendeu? Ou seja, se há conversa, se há
idolatria e exaltação do caráter de ambos, a relação à noite, por mais que eu busque tirar da pessoa na questão do sexo, eu vou estar buscando tirar, mas eu tenho um nível de intimidade muito mais puro e essencial durante o dia. Então não é fora da ética, você entendeu? Quem iria falar isso que Aristóteles falou bem depois foi o próprio Davi, né? Naquela relação com Jonatas, onde ele falou que o teu amor é maior ou melhor do que o amor de muitas mulheres, né? Quer dizer, é um tipo de relação tão íntimo e tão intenso, profundo, até porque também as experiências de Davi com as mulheres também não foram lá aquelas coisas, né? Porque a mulher oficial de Davi era Mical. Mical, filha de Saul, né? Não era flor que se cheira. Você dava uma olhada lá nas atitudes dela. Depois a relação de Davi foi com Batseba. Quer dizer, que foi um amor, inicialmente foi meramente sexual. Mas depois ele amou, né? Depois ele amou e, na verdade, também ele teve que assumir a bronca também, né? Para não deixá-la desamparada, visto que ela ficou viúva. Então me parece que Davi, a relação de Davi com as mulheres não ficou foi viúva de forma forçada. Né? Já Salomão é um pouco diferente, porque parece que ele tem 1000 mulheres lá ao seu dispor, mas parece que se ele for mesmo o autor de Cantares, teve uma que ele amou profundamente, né? Que é a negra. Ou a preta, né? Exatamente. Eu não sei se é negro e preta, mas a preta. A afrodescendente. A sunamita. Isso. Que significa isso? Né? Isso. Então é interessante essa perspectiva. E também visto que a relação entre um homem e uma mulher, tanto na época de Aristóteles quanto na época de Davi, também era uma relação muito de objeto sexual mesmo, né? A mulher não tinha vez, a mulher era muito dominada, a mulher era vítima de uma certa manipulação por parte do homem, o homem é quem subjugava a mulher. Então, nesse sentido também, quem tivesse essa mentalidade nessa época não ia ter tanto prazer assim na relação com a mulher, porque não via nessa relação a amizade que nós temos a oportunidade de ver hoje, né? Quer dizer, a gente foi ganhando, inclusive, por meio da fé em Jesus, porque em Cristo não há mais homem, mulher, não há grego, nem bárbaro. Então, é como se essas dimensões foram se tornando equivalentes. Ou é pulverizada, né? No sentido de que no amor de Cristo, no amor de Jesus, todas as relações são pulverizadas ou ficam debaixo de um tipo de relação que é muito mais superior que qualquer outro tipo de relação. Então. E daí você vai ouvir, por exemplo, Paulo escrevendo: mulheres, submetam-se aos vossos maridos, não é? Como a Cristo, e sabendo que o marido é a cabeça da mulher e tal, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: maridos, amem vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quer dizer, então... É uma submissão mútua, né? E dolorosa de ambas as partes. Isso, né? Exatamente. Porque a submissão da mulher ao homem não é uma submissão de castração e nem uma submissão de servidão. Exatamente. Agora, quando a gente vai para a mulher parece que a mulher, o amor da mulher ao marido é muito mais complexo, né? Porque amar ao seu marido como Cristo amou a igreja, é isso? Ou é o marido que ama? O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então é do homem. É muito pior. Sacrificial, né? Complexo o amor do homem à mulher. Né? A mulher se submeter ao homem é uma submissão no sentido de ajudar ao homem a produzir aquilo que a gente vai chamar de ambiente familiar e tal. Eu penso dessa forma, né? Sim, Pelo menos fui ensinado dessa forma, né? Submissão não é a mulher estar debaixo do homem, mas estar do lado, né? Agora,
o amor do homem pela mulher é muito, pelo menos é o que é exigido. A condição do homem amar a mulher E se você pegar, por exemplo, também, historicamente falando, do ponto de vista até das escrituras, você não vai ter muito exemplo de mulheres que de fato tomaram a frente, tiveram certas iniciativas, porque se você pegar, por exemplo, os apóstolos, cada um tinha sua esposa. Pedro tinha uma sogra, logo Pedro tinha uma esposa. Mas não é mencionada nada do que ela fez, do que ela pensava, do que ela manifestava. Jesus não teve esposa, portanto... Madalena, né? Alguns que dizem que é Madalena, mas até Madalena, você vê que não é alguém que de fato tem muitos registros, muitos relatos. Você não vai ter a mulher tendo uma voz tão profunda quanto o homem. Paulo, que é um dos mais influentes da igreja primitiva, é o cara que vai dizer, gostaria que todos fossem como eu, né? E não há nenhum relato de que Paulo tivesse esposa. E se ele tivesse, ou em algum momento da vida, e tenha sido divorciado, ou coisa do tipo, você de qualquer forma não vai ter esses relatos, não vai ter absolutamente nada. Até no Antigo Testamento, que ainda era muito mais forte do que essa relação no Novo Testamento, no Decálogo, nos 10 Mandamentos, quando diz lá, não cobicem as propriedades do teu próximo e não cobice a mulher do teu próximo, quer dizer, o sentido do texto ali é que a mulher era incluída na lista de posses do meu próximo. Ou seja, para não... Era um dote, né? Era um dote. Então, a mulher era como se fosse um patrimônio do homem, assim como os bois que ele tinha, a terra que ele tinha. Então, não cobice a mulher do teu próximo, está no mesmo contexto de não cobice a propriedade do teu próximo. Então, a relação era muito mais utilitarista mesmo. Ou seja, a mulher, tanto que a mulher estéril sofria de abusos e de preconceitos na sociedade, porque a glória da mulher era descendente para o homem, para o macho alfa. Então, veja como essa relação, nessa época, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até que se criou uma consciência muito mais profunda e a mulher vem ganhando espaços cada vez maiores, essa relação era de muito pouca amizade e muito mais utilitarista do ponto de vista da sexualidade e da descendência que se produzia a partir dessa relação. É engraçado assim, né? Que a mulher ganha voz no Novo Testamento, né? Ou é relatado que a mulher ganha voz no Novo Testamento e que passa a ser entendida não como um objeto, uma posse, apesar de isso ser uma concepção nossa, uma interpretação nossa, mas se você pega os escritos de fronteira que foram produzidos nos 4, 5 primeiros séculos depois de Cristo, são escritos onde a mulher ganha voz como aquela que na verdade não dá descendentes para o homem, que eles vão chamar de encratismo, né? Ou seja, a mulher que está casada com o marido, mas não mantém relação sexual com o marido, ela se torna só amiga do marido. Por quê? Porque entende-se que a partir dos escritos de Paulo, que Paulo exigiu ou supôs para a igreja ser uma igreja encratista, que se fosse produzir descendentes, que produzissem até um certo tempo, mas que quando eles de fato descobrissem a verdade e tal, que na verdade essa verdade é que os homens fossem encratistas, ou seja, não dessem descendentes. E as mulheres começam a ganhar voz, né, nesses escritos do primeiro século, porque elas se tornam apóstolas, né? Tem a viagem de Tecla, né? A Tecla foi considerada uma mulher batizada, praticamente se batizou sozinha, mas uma discípula de Paulo que ia se casar, mas porque ouviu a pregação de Paulo se tornou encratista e não quis se casar e tal. Mas assim, e tudo passa por esse sentido, por esse conceito de amor. Porque até no Novo Testamento
em algumas concepções de Paulo, eu pelo menos enxergo isso, Paulo usa bem os conceitos de Aristóteles para fundamentar a sua moral, a moralidade cristã. Mas assim, voltando para o conceito de Aristóteles, e acho que o que mais marca do conceito de amizade em Aristóteles, de amor, amizade em Aristóteles, é o conceito de que eu só posso ser amigo do meu semelhante, daquela pessoa que parece muito comigo em tudo, que não destoa grandemente do meu caráter ou daquilo que penso. E é o tipo de amizade que se passou da Idade Média para a modernidade, da modernidade para a pós-modernidade. Ficou muito forte isso aqui, né? No Oriente isso é muito diferente, mas para nós aqui ainda continua. Eu só sou amigo do meu semelhante, ou daquele que a gente se entende. E isso é tão marcante assim, na nossa concepção cultural, tanto também a imaginária, que até para amar uma outra pessoa, amar no sentido sexual mesmo, ter olhos sexuais para uma pessoa, até nisso a gente hoje ainda tenta identificar os pontos de semelhança. Então assim, eu olho para uma pessoa e falo assim, nossa, aquele tipo de corpo é o corpo que eu gosto. Ou aquele cabelo e tal, nossa, aquela moça é linda e tal, é o tipo de moça, nossa, aquele cara é assim, assim. Então, assim, até nisso a gente ainda tenta, não na questão do caráter, né? Porque a amizade, o que marca é o caráter. Para nós foi passado de forma meio, foi se deturpando o conceito, até chegar e ter essa identificação mais física, de fato. Né? Então, qual é o tipo de amizade boa ou essencial hoje para nós? Eu estou falando do meu ponto de vista. É a amizade onde eu encontro no outro pontos que me atiçam sexualmente. E que a amizade, de fato, é aquela amizade mais profunda, íntima, de ter bom papo, de bater as ideias e tal. Isso vai acontecer depois do sexo. Entendi. Então, há um giro de 360 graus. Não é mais o caráter e a busca das coisas semelhantes de caráter que vão guiar a minha amizade com o próximo. Aristóteles, na amizade de Aristóteles, assim, na nossa amizade hoje é o inverso. O sexo, se o sexo não bater, então não tem como permanecer a amizade ou bater os caráteres, sei lá como posso dizer isso. Então, assim, nesse sentido é muito voltando na Aristóteles, é muito egoísta. Porque por mais que a gente de fato busque os nossos semelhantes, que nem eu gosto do Rodrigo porque o Rodrigo bate as ideias comigo. Né? Mas durante a caminhada, acho que já se tornou muito mais íntimo do que uma questão de caráter. Na caminhada a gente já viu que a gente não é igual, que a gente tem muito atrito, tanto nas ideias quanto na questão dos gostos e tal. Aí é onde a gente precisa entender, né? Voltando para mim, será que o Rodrigo, porque a gente agora se chocou e tal, encontramos pontos em desacordo, será que a amizade do Rodrigo ainda me é nobre? Para Aristóteles, eu e você, a gente já não deveria ser amigo. Por mais que a gente tenha uma semelhança de caráter, a gente não deveria ser amigo. Por quê? Porque a gente tem pontos em desacordos que afetam a questão do caráter. Entendeu? Entendi. Aí eu entendo que a amizade em Aristóteles é condicional, e sendo condicional, ela não é eterna. E não sendo eterna, eu preciso então buscar outro amigo. Porque você já não me é suficiente. Entendi. Você já não me faz feliz. Eu tenho uma concepção de que
eu acho que é possível ter amizade com qualquer tipo de pessoa. Eu fico pensando assim, quando eu lido com qualquer pessoa no meu caminho, conheço alguém do zero, assim, nunca conheci ela e passei a conhecer. Quando a gente tem um mínimo de empatia, não tem como você não se identificar com o outro em absolutamente nada. Se você tem um mínimo de empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, você vai encontrar pontos de convergência. Não tem como. Você pode conversar com uma pessoa totalmente diferente. Por exemplo, eu sou um cara que não tem tatuagem, sou um cara que não gosto, por exemplo, de rock pesado, daqueles rock que o pessoal grita e nem sabe, eu esqueci o nome. Eu não consigo compreender o que eles estão falando, não tenho um tipo de vida gótica, né? Um estilo de roupa que, embora hoje eu esteja de preto, mas né, na maioria não é a minha busca pessoal me vestir sempre de preto e sempre ter as características que um gótico, por exemplo, gosta de ter. Mas se eu me encontrar com um gótico todo tatuado, 90% do corpo tatuado, etc, etc, e começar a ouvir a história dele, as buscas dele, como ele chegou até o ponto que ele chegou, e eu me aproximar de uma pessoa assim, e entender o que ela busca na vida, como ela pensa a vida, a experiência familiar dessa pessoa, não é? E que pode ser uma experiência, inclusive, muito melhor do que a minha, pode ter percepções muito mais profundas do que a minha, etc, etc. É muito possível e provável que eu vá encontrar no que ele está falando pontos de convergência, ou seja, de que pelo mínimo de sensibilidade e empatia, eu vou encontrar nele pontos que causam eco no meu coração, embora eu encontre vários outros pontos que eu diria, eu não ajo assim porque eu não penso assim, mas respeito, acho interessante que haja essa diversidade de pensamento. Então, na minha opinião, desfazer uma amizade por, de repente, algumas convergências se tornarem divergência, na verdade, para mim, é uma falta de coerência. Porque, no final das contas, é impossível, na minha opinião, você não se identificar em nada com outros semelhantes, ou você, de fato, ter que desfazer uma amizade porque o outro, de repente, mudou determinado caminho nessa ou para aquela direção. Então eu posso pensar diferente de você, pode ser que algumas coisas que você me chame para fazer eu não faça, porque de alguma forma me atinge ou de alguma forma não faz parte do meu interesse, mas isso não me impede de te buscar e não te impede de me buscar na amizade, no convívio, na conversa, numa visita, numa experiência que de alguma forma faz parte de algum valor em comum. Quer dizer, pode ser que os assuntos pelos quais você se interesse não sejam os mesmos assuntos e, portanto, nós tenhamos, de certa forma, uma agenda diferente. Você organiza a sua semana para fazer coisas que talvez eu não faria junto porque eu não gosto tanto daquilo que você faz. Mas por eu gostar de você, por eu me interessar por você, é possível que uma hora ou outra eu faça também aquilo que eu não goste de fazer, por você. E pode ser que mesmo que eu não faça coisas que você faz, nós encontremos em algum momento, em algum ponto, uma oportunidade para nos encontrarmos para fazermos coisas em comum. Certo. Só que daí você já não está mais em Aristóteles. Não estou mais em Aristóteles. Não estou. A gente tem que, assim, e eu penso como você nesse sentido. Uhum. Porque nós somos influenciados e totalmente, vamos dizer assim, nossa cultura é totalmente embebida de uma cultura judaico-cristã, né? Uhum. Para Aristóteles, na Grécia, naquele tempo, 300, acho que antes de Cristo, 200 antes de Cristo, eu acho que é isso. Ainda não existia esse conceito que você acabou de delimitar, uhum. aí
de dar pontos. Por quê? Porque o interesse pelo outro não é interesse pelo outro, né? É interesse por mim. Então, em Aristóteles, quando eu busco amizade, eu busco ver eu no outro. Então eu estou buscando a mim mesmo no outro. Agora, esse tipo de amizade que você falou e a gente já pode passar, é o tipo de amizade que Jesus diz lá em João 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de entregar a vida pelos seus próprios amigos. Aí a gente mudou de conceito, que na verdade é o conceito de amor no cristianismo. Porque não é o que o outro pode me dar, não, é no que eu estou disposto a me entregar pelo outro. E muito mais do que isso, muito mais do que a própria entrega minha pelo outro, é a minha retirada para que o outro apareça. Então, assim, o conceito muda. Daí o povo pode falar, mas vocês estão falando de amor. Não tem como falar de amizade sem falar de amor. Porque o conceito de amizade está vinculado ao conceito de amor. Claro. Jesus vincula o seu conceito de amor, de entregar a sua vida pelo outro, pelo amigo. E ali é interessante, porque ontem quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, o conceito de amor em Aristóteles e também em Platão é eros, é o desejo. Em Aristóteles é o filia, ou filéu, né? A filia, amizade, filéu, amigo, filos, amigo, filos. É o que o outro me produz de felicidade, é aonde podemos ir sendo felizes juntos. Certo? Sim. Mas nessa amizade sempre é o eu egoísta que se beneficia. Quando você já não me serve, não me serve. Em Jesus é diferente, porque enquanto em Aristóteles eu só amo o bom, só amo o semelhante, aquele que me leva à bondade, em Jesus já tem o outro conceito. O amor perfeito é o amor pelo inimigo. Não é pelo amigo. Não é pelo bom. É pelo mal. Pela pessoa má. Amar o que faz bem para você, você não está fazendo nada do que um pagão seja capaz de fazer. Aí. Então Jesus ele vai alterar o conceito que não existia. Porque a palavra agape já existia, mas o conceito de altruísmo, de dar a vida pelo outro, ou sair de cena para que o outro seja engrandecido, tome toda a primazia da situação, ainda não existia. Aí, porque o altruísmo em Aristóteles é esse. O altruísmo em Aristóteles é: eu sou feliz com você porque eu sou você e você sou eu. Quando eu não sou mais você, a gente rompe a amizade. E se lasque você. Eu vou procurar um amigo melhor. Agora em Jesus não, Jesus fala, poxa, vocês amam, né? Vocês oram por aqueles que vocês amam, né? Vocês oram pelos amigos, né? Que merda é essa? Não estão fazendo nada demais. Vocês não estão fazendo nada que os pagãos já não fazem. Ou que os outros povos não fazem. Vocês estão sendo igualzinho. Agora eu tenho um outro tipo de amor, amizade para vocês. Orem por eles, pelos inimigos. E não é oração de condenação, é oração boa. Não é oração de que você vai estar no palco e eles vão estar te vendo. É oração de que eles vão estar no palco e você vai aplaudi-los. É interessante isso, porque as pessoas dizem que isso é... Como que é? Você está sendo politicamente corretinho. Ou então idealista, né? Idealista e tal. Sonhador. Sonhador. Meu filho, se você que se diz cristão não entendeu que o cristianismo é ideal, que o cristianismo, além de ideal, é utópico, você é um bosta de um cristão. É meu conceito. Eu já falei isso para muitas pessoas e as pessoas meio que viraram a cara. Porque é isso. Se você crê na esperança do ressurreto,
Se você crê nisso, por que você não traz isso para suas relações de amizade? É verdade. Porque uma coisa é muito ligada à outra. Mas sabe qual que é o problema? Cristão. Mas sabe qual que é o problema? A gente se tornou viciados intelectualmente em admitir certas verdades do ponto de vista intelectual, mas na hora de fazer a sua aplicação prática, a gente foge, entendeu? Porque nós estamos sim anestesiados intelectualmente, no sentido de que a gente até admite que aquilo possa ser verdade. A gente admite que o conceito seja verdadeiro, mas na hora da prática, a prática requer a abnegação necessária e a coragem necessária para fazer aquilo valer a pena, para aquilo de fato ser encarnado. E é nessa hora que as pessoas começam a idealizar. Elas conseguem até dizer, não, é verdade, né? Intelectualmente o que Jesus falou estava certo. Mas na hora de orar pelos inimigos mesmo, de fato e de verdade, as pessoas começam a dizer assim, não, mas peraí, fulano de tal fez tanto mal, né? Você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe o quanto fulano de tal pisou no meu calo. Então as pessoas começam a racionalizar e a fugir pela tangente. E isso que você falou, para mim, me veio automaticamente na mente o quanto isso ganha sentido no que Jesus falou. Eu dou para vocês um novo mandamento. Só que o novo mandamento era velho. Sim. Né? Qual que é o novo mandamento? Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. E daí entra essa questão. O conceito de amor já estava posto desde a lei de Moisés. Ame a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo. Né? Êxodo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que daí Jesus vai mostrar para eles o que é esse amar o teu próximo como a ti mesmo na prática. Porque eles não entenderam. Não entenderam. Não, a gente e muitos de nós continuam não entendendo, mesmo dizendo-se cristãos. A gente ainda permanece amando o semelhante. Sim, a gente só. Exatamente. Dissemelhou já era. era. Bunda. Exatamente. Então, por que é um novo mandamento? Não é porque as letras são novas, não porque intelectualmente é algo novo, não. Mas porque, embora seja uma coisa velha, antiga, que data aí por 3.000 anos antes de Cristo, quando essas coisas foram escritas, mas que na prática isso ainda era algo que não estava se concretizando. Ou seja, você pega, por exemplo, os judeus da época de Jesus. Não é? Fazia todo sentido Jesus dizer, ame como eu vos amo. Como que Jesus ama? Jesus ama curando pessoas, abrindo mão de descanso pessoal pelo cuidado de outros. É uma entrega tão profunda e tão radical que até aos seus crucificadores ele pede perdão. É um tipo de amor que inclusive supera a falta de fé dos discípulos. Os discípulos que estão convivendo com ele, ouvindo tudo de Jesus, ainda são os mesmos discípulos que estão querendo, por exemplo, pedir ao Pai que desça com fogo sobre os samaritanos que não recebem determinado vilarejo. É os discípulos, é os caras que estão mais próximos de Jesus, vendo ele amar o tempo todo, que estão querendo odiar os que não são semelhantes. É interessante isso daí. Nessa ligação entre Jesus e os discípulos, porque vou trazer, né, para você ver como a gente ainda consegue enxergar no próprio Evangelho o conceito de amor de Aristóteles e de amizade, né, amor e amizade, disseminada no contexto judaico. Né, eu penso que os judeus talvez não liam a filosofia pagã, mas eles tinham essa influência de outros povos. Olha para você ter uma noção. Quando Jesus dissemina esse novo tipo de amor entre os seus discípulos e incentiva os seus discípulos a irem profundamente levar esse tipo de amor à sociedade judaica, e eles têm toda essa desce fogo e que não sei o que, né? Querendo repreender quem não está andando com eles, expulsando demônios. Isso. Quando você começa, quando você vê isso, você entende que
os próprios discípulos, quando Jesus morre, não entendeu o agape. A amizade que está debaixo, não agora da semelhança de pensamento, que não da minha felicidade pessoal que o outro pode me proporcionar e tal, mas que a amizade está debaixo de um outro tipo de amor, que é o amor de Cristo, da entrega ou da submissão. Tanto é que os discípulos fogem. Eles não entenderam o tipo de amor. É verdade, verdade. Eles fogem. Por quê? Porque eles não têm mais um caráter prevalecente para seguir. E se fazerem felizes nesse caráter, ou se fazerem completos nesse caráter. Eles não entendem. Por isso que Jesus tem que ter aquele discurso com Pedro, lá em João 21, que tem que falar assim: Pedro, você me ama, mas amor agape. Aí Pedro só consegue responder filéu. Por quê? Porque ele ainda não tinha experimentado aquele amor. E isso é interessante, porque em Aristóteles, o filéu vai até onde o outro ainda pode me proporcionar algo de caráter, de felicidade. E Jesus, quando morre, não pode mais proporcionar isso para os discípulos. O que acontece? Os discípulos, de certa forma, o abandonam. Ele está morto, mas os discípulos, o que vamos fazer? Vamos voltar a pescar. Não tem mais quem seguir. Não tem mais a quem nos espelharmos. Não tem. Só que Jesus precisa aparecer no meio deles e falar assim: meu filho, meus queridos, esse amor que eu tive por vocês, agora vocês vão disseminar. Ou seja, agora não é a amizade pautada naquilo que eu posso ensinar para vocês. Agora é aquilo que vocês podem ensinar para as pessoas. E isso vai prevalecendo. Tanto é, meus queridos, que 15 séculos, né? Praticamente mais que isso. São 15 séculos que prevalece o amor no ponto de vista cristão, na humanidade. Como diz o Clóvis de Barros, é o discurso ideológico histórico mais poderoso que existe. Porque dura tantos séculos, que não tem como dizer assim: isso vai acabar. Os ateus dizem que vai, mas não vai. Né? Eu não estou afirmando aqui cientificamente, mas eu estou afirmando como um cristão. É difícil você barrar um discurso ideológico, e hoje a gente pode chamar de discurso ideológico, porque já a gente já não trouxe isso para as nomenclaturas, mas é difícil você barrar o amor de Cristo. É difícil. Sabe por quê? Porque é gostoso ouvir de um ateu, né? Um ateu profundamente consciente, né? Um ateu que não é um ateu que brigue para que o cristianismo chegue à falência e tal, como alguns, mas é gostoso ouvir de um ateu que lá no fundinho parece que isso não é humano. Parece que isso vem de outro lugar. Que não seja humano. Você entendeu? Verdade. É gostoso você ouvir isso. Por quê? Porque ele entendeu que um discurso como o discurso do amor de Jesus é algo muito poderoso. Muito. É muito poderoso. É de fato aquilo que o Clóvis de Barros vai dizer mesmo. Um ateu, né? Eu penso que ele seja ateu. Nunca ouvi ele dizer eu sou ateu. Mas é gostoso você ouvir de um cara, um intelectual, e dizer assim: olha, é um paradoxo eu me emocionar com esse amor de Jesus, porque é só ele que nos torna humanos. Verdade. Um ateu, entender que somente o amor de Jesus, mesmo que seja do ponto de vista moral, da moralidade, de seguir e fazer o que Jesus fez, chegou à conclusão de que se eu fizer o que Jesus fez, eu vou ser mais humano. E vou parar aquilo que ele vai chamar, né, que a filosofia e a física vai chamar, eu vou parar a questão da causalidade. Ou seja, eu bato em você, você precisa bater em mim. Não, você não precisa bater em mim. Porque se você me ama como Jesus e você quer ter uma intimidade comigo, você não vai me bater, você na verdade vai dar outra face. Você entendeu? Então assim, quando eu levo esse tipo de amizade para dentro do cristianismo, esse tipo de amizade, a filia, se submete ao agape. E quando se submeteu ao agape, pronto, o outro pode ser escravo, pode ser
rico, pobre, pode ser negro, preto, branco, amarelos, o outro pode ser o que for. Mas se há interesse, ou se há agape, ou se há consciência de agape em mim, pronto. Eu tenho... essa é o vínculo que me vincula ao próximo. Ou seja, falando demais. Quem é o próximo? Ame ao teu próximo como a mim. Quem é o próximo? Nesse sentido. Não é o meu semelhante. Não é o da mesma profissão de fé. Não é a família, a quem já tem um vínculo em comum. Não. O próximo é todo aquele onde eu posso manifestar agape. Pronto. Quem é meu amigo? O mundo, a humanidade é minha amiga. Você entendeu? Então... E aí, dentro dessa... Só para finalizar, dentro disso... eu vou ter as minhas relações de interesse, eu vou ter as minhas relações de intimidade. Só que é o seguinte, a partir de Jesus Cristo, a minha amizade com o mundo só pode ser agape, nunca apenas filia. Ou seja, eu tenho que estar aberto ao mundo para demonstrar um amor que subtrai todos os interesses, um amor que diminui todas as questões de raça, de etnia, de lógica, de religião. Pronto, acabou. Em Jesus acabou, isso acaba. Só que o desinteressante de tudo isso é que o próprio cristianismo subtraiu o agape. Entendi. O próprio cristianismo. Por quê? Porque ainda no nosso convívio a gente ama o semelhante, não ama o próximo. A gente ama o semelhante. A gente ama muito diferente. Amar o próximo é muito mais cristão do que amar o semelhante. É fácil amar aquele que bate, aquele que crê como eu creio. É fácil, muito fácil. Você é meu semelhante. Agora, e amar o próximo? Que não tem nada a ver comigo. Bom, quando eu estava ouvindo você falar, me fez lembrar da questão da unilateralidade do amor. Uma vez alguém perguntou assim para mim, e essa questão de Jesus dizer para Judas, que era o traidor, amigo a que vieste, né? Chamar Judas de amigo, isso confunde um pouco as pessoas, né? Porque parece que em Jesus havia uma predisposição de amizade, de amor, com quem quer que aparecesse no caminho dele. Ele não escolhia as pessoas. Quem quer que se aproximasse dele, ele estava disposto a oferecer amor, graça, bondade, misericórdia, não é? Fidelidade. Ele estava disposto a oferecer o que ele era essencialmente, o que ele de fato tinha como valor e o que ele ensinou a amar. Seja com Judas, seja com quem quer que fosse. E daí as pessoas confundem muito e falam, mas que estranho, isso como assim? Ele orar pelas pessoas que o crucificavam. Porque isso tem muito a ver com o conceito que se tem hoje em dia de mundo. E daí as pessoas pegam aqueles textos assim que dizem assim, olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor do mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é possível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Né? Ou então alguns recorrem ao Salmo 1, que diz, bem-aventurados que não se assentam na roda dos escarnecedores. E fazem uma interpretação que é a seguinte, só se relacione, só ame, só tenha amizade com quem é bom, com quem tem os mesmos valores. E isso não tem nada a ver com o que o texto quer dizer. Tanto que não tem nada a ver que, se essa for a interpretação verdadeira, Jesus pecou. Jesus era um mundano. Jesus era um mundano. Jesus, de fato, ele fez aquilo que contraria aquilo que João veio a falar depois e o que as Escrituras tinham falado lá desde Davi, lá no Salmo 1. Quer dizer, então, ou a interpretação atual desses textos está equivocada, ou Jesus está equivocado. Eu prefiro entender que quem está equivocada é a cristandade na sua tradição de interpretar mundo, tudo aquilo que está fora do sistema religioso, fora da igreja, e por isso que as pessoas falam música do mundo e tantas coisas do mundo. Quer dizer, Jesus sentou com os escarnecedores, mas ele não participou do escárnio deles.
Jesus se relacionou com as pessoas com valores distorcidos, gente que tinha todo tipo de perversidade, prostitutas, adúlteros, gente que roubava o povo, mas Jesus não participou das suas práticas, Jesus não estimulou as suas maldades, Jesus não participou daquilo que contrariava a luz que ele propunha às pessoas, a luz que ilumina todos os homens. Tanto que, quando Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, é justamente isso. Se você foi iluminado pela bondade de Deus, pela graça de Deus, você ganhou percepções, você ganhou experiências que te fizeram convencer-se acerca do bem, do amor, de que esse é o caminho a seguir, que bom que você tenha contato com gente que está praticando a maldade, com gente que está num momento meio obscuro da existência, com pessoas que estão buscando aquilo que vai prejudicá-las e prejudicar as pessoas ao seu redor. Que bom que você, que tem uma consciência pura, iluminada em certos aspectos, possa ser um instrumento de iluminação e de graça para quem está espalhando a maldade, porque pode ser que pela sua lucidez o outro se converta do seu mau caminho. Por isso do amar o inimigo. Isso, exatamente. Não é compartilhar com o inimigo, mas é amar o inimigo, né? Uhum. E amar o inimigo está acima da amizade. Exatamente. Está acima da amizade. Te cortando, mas o que nós não entendemos ainda, e é triste falar isso, nós não entendemos que o amor de Cristo está acima das amizades que buscam semelhanças, uhum, ou das amizades que buscam compatibilidade apenas, né? Uhum. É outro patamar. Se o amor é superior, se a forma de amar que Jesus ensinou é superior à forma de amar que Aristóteles ensinou, uhum, que é a amizade então no cristianismo é a manifestação do amor de Cristo. Uhum. Ah, mas isso é muito abstrato. Na prática eu preciso me identificar. Beleza, realmente é abstrato. Na prática a gente precisa se identificar, tal. Mas o que Jesus está ensinando é que a sua amizade aqui, uhum, não pode ser apenas, ou não pode ser ter como primazia a condição que Aristóteles colocou. Uhum. Uma amizade ética. Uhum. Apesar que a amizade será ética, uhum, mas uma amizade onde a primazia é a ética meio destoa do amor de Cristo. Uhum. Porque Cristo ama os inimigos. Uhum. Ou seja, não há ética na relação de amor de Jesus com a prostituta. Exatamente. Na verdade, Jesus, ele infunde o seu amor, ele demonstra a sua forma de ser amigo na expectativa de que aquele que está praticando a maldade, ou naquele que está envolto à maldade, ele reconheça que essa busca de Cristo por si, pelo outro, mesmo o outro sendo inferior, vale a pena. Uhum. Você entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vejo, talvez você também veja isso, mas eu vejo hoje que as amizades institucionais, as amizades de escola, de igreja, tal, elas são muito pela busca de semelhanças. O que você pode me oferecer de bom e o que eu posso te oferecer de bom. O que você pensa igual a mim? A gente busca amizade nisso. E Jesus está dizendo que talvez a verdadeira amizade passa pelo conceito de amor. Talvez não, Uhum. Passa pelo conceito de amor, e pelo conceito de amor até o inimigo pode ser meu amigo. Exatamente. Exatamente. E não aquele que é meu semelhante. E daí eu acho que entra aquela questão assim, nós temos que revolucionar, e é esse o papel do amor de Deus na nossa direção, revolucionar a maneira como a gente enxerga o outro ser humano que supostamente
é colocado num bojo da condenação. Ah, isso que ele está fazendo é imperdoável, isso que ele está fazendo é meramente uma questão deliberada. Nós temos que revolucionar a nossa maneira de lidar com as maldades alheias. Por quê? Porque, em geral, a nossa tendência é colocar as maldades que o outro pratica no patamar do imperdoável, enquanto a gente sempre coloca as nossas maldades, porque nós também somos maldosos, você também é maldoso e maldosa, num patamar, a gente coloca as nossas próprias maldades em patamares menos intensos. Ou seja, aquilo que eu pratico, olha, Deus sabe, Deus perdoa, Deus sabe que sou pecador, mas o outro, a nossa tendência é de condenar. Quer dizer, eu quando enxergo uma pessoa maldosa, eu enxergo o outro na sua complexidade. Ou seja, há pessoas que estão praticando a maldade de forma deliberada, porque é uma fase da vida dela que ela está assim, ou porque é uma reação dela a determinadas questões mal resolvidas da vida. E eu não estou dizendo que ela é vítima, não estou dizendo que é justificável o que ela está praticando, só estou dizendo que há todo um background por trás daquilo que ela está praticando. E que bom se eu conseguir ter ponto de contato com ela e ser alguém que tenha acesso de influência e de conversa e de troca com ela, a ponto de que ela possa me ensinar, porque ninguém é 100% maldoso. Ninguém é a encarnação da maldade ao ponto que não tenha nada que nos ensinar. Você já deve ter conhecido pessoas que, apesar de coisas absurdas que praticaram, deixaram coisas maravilhosas como exemplo e que nos ajudaram a crescer como pessoas. Outra coisa, há pessoas que estão numa fase de maldade que são vítimas, na verdade, do seu contexto social. Há pessoas que são assim. Há pessoas que nasceram em um lar onde a única coisa que receberam como valor era o crime, era a maldade, e que precisam com muito custo, com um processo longo, com um processo de não desistir delas. Isso só vai ser reconfigurado com muitas pessoas não desistindo dessas pessoas. Essas pessoas precisam da amizade que está pautada no amor de Cristo. Sim, exatamente. Porque só assim elas podem enxergar o que a prostituta enxergou no encontro com Cristo. Exatamente. Que os apóstolos enxergaram no encontro com Cristo. Por quê? Porque Jesus não queria ser mestre deles. Sim. Jesus, por mais que eles enxergassem, nossa, nós agora teremos um mestre, um rabi. Exatamente. Mas Jesus não queria ser mestre deles. Jesus queria chegar nesse ponto aqui, ó. Eu agora não vos chamo mais de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Por quê? Porque eu entendo que eu, nessa relação, vou entregar a vida por vocês. Exatamente. E que vocês vão entender que vocês vão precisar entregar a vida por mim. Exatamente. É bem, né, o amor ágape, a amizade superior, a amizade pautada nesse amor, ela é muito mais uma amizade de encontro do que de semelhança. Exatamente. É assim, Jesus entra, ele encontra. Não é eu entro e vou procurar quem sou igual. Porque a gente está muito acostumado e até condicionado a buscar amizades que vai me fazer bem. Exatamente. Na verdade, Jesus está falando, não, seja amigo do inimigo, ou seja, de quem não vai te fazer bem. Exatamente. E assim, é duro falar isso? É duro pra mim, é uma crítica até pra mim, mas é isso. É pra você ver quão cristão bostinha nós somos. É verdade. Quão merdinha nós somos. A gente só busca os semelhantes, né? A gente só busca quem a gente pode usufruir e abstrair algo. E a gente vai aprendendo que o modo de Deus ser é assim. Se a gente se diz salvo pela graça de Deus, você tem que admitir que quando você era treva, alguém se aproximou de você. Opa. E é incrível como a gente tem uma dificuldade de se aproximar daqueles que estão estigmatizados pela sociedade. Eu fico pensando em relação a uma mulher que teve 5 maridos. Até hoje em dia, se alguém tem vários casamentos, por exemplo, na existência,
essas pessoas em geral são deixadas de lado. Ou seja, é alguém viciado, viciado em relacionamentos, viciado em sexo, seja viciado no que for, qualquer tipo de maldade que seja, porque usar o outro, né, como objeto da sua sexualidade, isso é maldade também. Mas Jesus se aproximou, Jesus puxou o papo, Jesus se interessou, Jesus entendeu que ela fazia parte de um processo, de um mecanismo doentio, mas mesmo assim ele se aproximou, ele quis conversar, ele quebrou o paradigma, e muitos paradigmas nessa conversa. E me parece que hoje nós perdemos essa noção de que Deus faz chover sobre bons e maus. Nós não queremos que Deus chova sobre bons e maus. Sobre os maus. Porque teoricamente a gente já não é mais mal e se tornou bom. Então olha a nossa arrogância. A arrogância da religião. Quer dizer, nós que fomos maus e recebemos a chuva de Deus, agora que nos tornamos bons, não queremos que Deus chova sobre os maus. Porque nós achamos que isso, na verdade, não vai resolver o problema. Então isso me faz questionar se de fato eu entendi a chuva de Deus. De fato eu entendi o amor de Deus. Porque se isso me tornou mais intolerante, mais preconceituoso, mais afastado dos maldosos, ao invés de me tornar identificado, porque ao passo que eles são maldosos em determinadas áreas que eu não sou maldoso também em algumas áreas e sou perdoado nessas áreas. Mas eu não enxergo o outro como um semelhante, eu enxergo o outro como alguém para o qual eu tenho que dar o veredito. Está condenado, está excluído, está totalmente desassociado de mim. Eu não mais me identifico com o outro. E daí a gente perde aquela noção de que repartir as boas novas, o bem, o amor, é um mendigo dizer ao outro mendigo: encontrei pão, vamos repartir. Toma aqui um pedaço para você. Estamos juntos, mas eu continuo me achando mendigo e continuo considerando o outro como um amigo mendigo como eu. É tão superior humildade que talvez nos falte. E você falando sobre isso, me veio aqui a questão, né? A gente está muito acostumado a dizer assim que o amor de Deus, o amor de Cristo é um amor incondicional. E de fato é. Ele é incondicional. Ele não exige nada de mim, nada de você. Ele, na verdade, acontece num encontro, num presente. Só que é o seguinte, uma vez que a consciência foi liberta desse orgulho, desse egoísmo, dessa arrogância dos relacionamentos, uma vez que esse amor incondicional, essa amizade que Cristo mostrou nas suas relações, te alcançou e sua consciência foi aberta, sabe de uma coisa, o amor de Cristo se torna condicional. Uhum. E onde a gente pode ver isso? No próprio texto que a gente estava lendo aqui, ó, diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes as coisas que eu ordeno a vós. Uhum. Isso é uma condição, ou seja, ser atingido pelo amor e amizade de Cristo, uhum, no contato, no encontro, isso é incondicional. uhum. Sabe? Ele quer a todos, ele foi a todos, ele sentou com escarnecedores, ele se sentou com prostitutas, ele se deixou ser tocado pelos excluídos da sociedade daquela época. Agora, esses do encontro tiveram a consciência aberta, uhum, para esse tipo de amor que Jesus estava manifestando e se dirigindo a esses excluídos. Os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus eram excluídos na sociedade, uhum, meros pescadores, uhum, e foram encontrados. Agora, qual é a condição de permanecer nessa amizade com Cristo? Amar como Ele amou. Uhum. Aí entra a dificuldade e ao mesmo tempo a bênção. Uhum. Porque passar por essa dificuldade é bênção. Porque eu entender que fui atingido incondicionalmente pelo amor de Deus é entender que eu preciso amar incondicionalmente o outro. Uhum. Não tem condição, não é semelhante,
é o próximo. E o próximo não é questão de ser semelhante ou não. O próximo é tanto o amigo quanto o inimigo. E eu acho que é nesse sentido que o amor no cristianismo acopla a amizade e diz assim, seja um amigo de todos. Na prática, você terá os seus bem chegados, bem próximos, mas esteja aberto para ser amigo de todos e ser luz para todos, né? Como você já sabe, Rafa, até compartilhando uma experiência pessoal, eu passei por 2 igrejas institucionalizadas na minha vida de fé, nesses últimos 13 anos de caminhada de fé, e é fato que eu tive muitas decepções de amizade, como eu também devo ter decepcionado muitas pessoas, né? E é interessante essa questão de amizade, porque alguém possa perguntar, talvez alguém pergunte assim, mas como é esse negócio? É unilateral? Você vai na direção do outro o tempo todo? Você não vai se tornar um chato? Você não vai se tornar uma pessoa inconveniente? Não, você deve estar disposto a se relacionar com todos, a amar a todos, a lidar com todas as pessoas em amor, em carinho, em afeto. Só que o amor, uma das características do amor é que ele não aprisiona ninguém. Ele não se torna inconveniente. O amor, ele não controla ninguém. Ou seja, se você está tomando decisões na direção do outro, querendo promover encontros com o outro, querendo se aproximar de determinadas pessoas, mas você percebe que a pessoa foge pela culatra, ela dá desculpas para não se encontrar, não quer o seu contato, fazem de tudo para não te receber, ou você percebe claramente que ela não está disposta a restaurar a amizade, a recuperar, não é, aquilo que talvez se perdeu, fica impossível. A amizade, ela é bilateral. A intimidade, vamos dizer assim, ela só acontece quando 2 querem, quando 2 desejam um encontro, quando 2 se movem na direção do outro. Não é possível você ser amigo sem que o outro queira ser seu amigo, do ponto de vista da intimidade. Mas do ponto de vista da predisposição, a gente deve estar dispostos a fazer isso sempre. Até tem um texto que eu gostaria de citar, que eu acho lindo isso aqui. Eu acho que a gente já está caminhando para o final e eu quero encerrar com esse texto. Depois o Rafa dá suas considerações finais. Que ele diz assim, Carlos Bragantino, no mesmo livro que eu estou lendo para vocês. Quem se importa, ou em outras palavras, quem quer intimidade, quem quer amizade de forma mais profunda, sabe como se fazer presente e ficar perto. Quem se importa sabe como se fazer presente e ficar perto. Quem se importa, se importa. Quem se importa, se reparte. Quem se importa, ouve. Quem se importa, fica perto. Quem se importa, se envolve. Quem se importa, se mobiliza. Quem se importa, ora. Quem se importa, se manifesta. Então, quando você de fato quer ser próximo de alguém e quer ser íntimo de alguém, quer levar uma determinada amizade a um patamar de intimidade mais profundo, mais aperfeiçoado, quem quer faz acontecer, né? Quando você unilateralmente quer isso, mas o outro não quer, isso é impossível. Isso não dá para acontecer. Às vezes a gente vê isso em casamentos. Às vezes uma pessoa é casada por tantos anos e em um determinado momento da história, um dos cônjuges não quer mais a relação, não quer mais ficar junto, não quer mais, vamos dizer assim, se entregar ao outro. E nesse momento que assim acontece, a relação fica inviável. O casamento se torna inviável, não é? Não que não vá haver mais amor entre um e outro, mas às vezes o convívio se torna inviável quando um não quer mais o outro por perto. Às vezes, obviamente, as pessoas mantêm a relação por status social, por medo do divórcio causar a sua perdição espiritual. Daí tem toda uma doutrina em volta dessa questão do divórcio.
Mas a gente tem que admitir que há momentos em que a intimidade se torna inviável porque uma das partes não tem mais a mesma vontade na direção da outra como a outra tem na direção dessa. E nesse sentido a gente tem que entender que por mais que a gente goste do outro, por mais que a gente o ame, por mais que a gente queira o outro por perto, a gente tem que dar a liberdade para o outro seguir o seu caminho, fazer as amizades que o outro quiser. E dar a liberdade para o outro não significa não amá-lo, significa entender que a vida é cheia de complexidade, que a vida tem os seus ciclos, tem os seus processos, e que se o outro não quer te incluir nos seus próprios processos, nos seus próprios ciclos, e ele não é obrigado, ele tem toda a liberdade de fazê-lo, e você, mesmo amando, mesmo querendo incluir o outro na sua história, você tem que respeitar o outro nas suas decisões e tem que liberar. Porque tem pessoas também que vivem a vida toda amarguradas por uma amizade que parou de acontecer, por uma intimidade que cessou, que foi quebrada, que foi trincada. E se o outro não tem vontade de recuperar isso, por mais que você tenha vontade, isso nunca será o bastante, isso nunca será o suficiente. E quem nunca, né? E quem nunca? Eu só vou dizer que, puxando o gancho, né, de uma coisa, não há doutrina, mesmo aquelas tiradas da Bíblia, que não se pulverize diante do amor da cruz de Cristo. Não há doutrina. Seja doutrina, qualquer tipo de doutrina, até as doutrinas corretas, né? Todas elas devem ser submetidas àquilo que a gente acabou de falar, ao amor, à intimidade e amizade com Cristo. Nenhuma doutrina prevalece diante do grande amor demonstrado de Cristo, seja em relação a divórcio, em relação... Não há a doutrina sobre questões morais que não sejam tragadas para dentro da cruz de Cristo e sejam trazidas de forma amorosa para as pessoas, né? Em forma de perdão. Eu termino dizendo que nós somos aristotélicos. Nós gostamos dos semelhantes. E normalmente a gente vai viver uma vida de busca de semelhantes. Mas essa não é a conduta de um cristão, se de fato somos. A conduta de um cristão é amar além das semelhanças. E termino também dizendo que por causa disso, no risco de incorrer numa exegese aqui, o amor de muitos se esfriariam, né? E o amor de muitos se esfriar tem a ver tanto com o relacionamento com Deus como com o próximo. Claro. E uma coisa que eu carrego desde que eu ouvi é a seguinte: quanto mais a gente envelhece, menos amigos a gente tem. Porque a vida, do jeito que está acontecendo, ela produz a inimizade, né? Ela produz as disputas, competições e menos amigos a gente vai tendo. Então, assim, o quanto mais próximo e o quanto mais pertinho e quanto mais íntimo você puder ser daqueles assim que você considera de fato seu amigo e que você quer nesse círculo de amizade e a pessoa também quer, faça de tudo para que esse círculo de amizade seja com 1, com 2, com 3. Já ouvi também que se passar de 5, desconfie. Mas faça de tudo com que esse círculo prevaleça. E de que o amor de Cristo seja o vínculo dessa amizade. O amor não da semelhança, mas o amor de procurar se apagar para que o outro seja maior que você. E o outro se apague para que você seja maior que ele, né? O amor que se crucifica, o amor que é constrangido pelos pequenos detalhes da vida do outro e tal. E as infinitas questões de intimidade que vão surgindo nesse relacionamento. Mas prevaleça nessa amizade, prevaleça nesse amor. Por quê? Porque é difícil ter amigos hoje. É muito difícil. A gente acha que teve muitos amigos, mas na verdade as coisas vão se encaixando quando a gente vai envelhecendo, né?
A gente vai deixando os impulsos de lado, a gente vai, na verdade, indo para o concreto, o que é concreto da amizade. Então, amigos são poucos. Amigos não são os que passaram e te fizeram felizes em momentos da vida, mas amigos são aqueles que permaneceram do seu lado, mesmo você não pensando mais igual a ele. Que você mudou, ele mudou. Né? Aristóteles vai te mandar fugir desse amigo, desfaça a amizade desse amigo que mudou de pensamento. Jesus vai falar, não, permaneça, se vincule, mas tente entendê-lo, porque o amor supera as mudanças. Isso. Então, a minha fala final, acho que é essa. E a minha final é, aproveitando que nós estamos nesse momento público, não é? Agradecer ao Rafa pela amizade de anos e dizer que eu amo muito sua vida, de verdade, né? E a gente espera que vocês contem pra gente aí nos comentários desse vídeo, seja no YouTube, no Facebook, onde for, como tem sido as suas amizades. Que tipo de vínculo você tem com as pessoas? Quem são seus amigos? Marque aí os seus amigos, diga a eles o quanto são importantes para você. A gente quer conhecer outras histórias de amizade também. E conforme o tempo vai passando e as nossas interações vão acontecendo, tenho certeza que a gente também vai crescer em intimidade com outros que, apesar de estarem longe fisicamente, tentam se aproximar da gente também na tentativa de nos conhecer, de aprender, de nos ensinar, de compartilhar ideias, de acrescentar um ao outro, e com o mesmo objetivo, ora com objetivos diferentes, mas tendo o amor que supera tudo, acima de todas as coisas. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.